Pronto. Muito bem, então vamos lá. Bem, o nosso objetivo dessa semana é estudar o simple present ou present simple, quer dizer, o presente simples, tá? Esse presente simples, ele tem dois usos principais. O primeiro é de uma ação rotineira, quer dizer, é a rotina, é aquilo que você repete o tempo inteiro. Por causa disso, um dos advérbios que mais se utiliza com esse present simple são os advérbios de frequência, tá? Sempre, nunca, todo dia, toda semana, tá? Várias vezes por semana, várias vezes, por mês, certo? Então, são os advérbios de frequência, já que você está falando de ações que se repetem. E o outro uso do presente simples é aquela ação permanente, tá? É aquilo que não se altera, certo? Então, por exemplo, você diz assim, I live in Belém. Então, isso é uma coisa que você considera neste período, né, em que você verbaliza a ação permanente, tá? Então, esse uso aí, ele é muito próximo do presente do indicativo do português. Eu moro em Belém. Eu trabalho não sei onde, tá? Eu almoço a tal hora. Então, isso se confunde, tá? Porque é como se aquilo fosse algo repetido. Porém, com determinados verbos, a ideia de repetição não existe. Por exemplo, eu moro em Belém. Você não faz isso todo dia, toda semana, né? Aquilo é uma ação perene, permanente, pelo menos naquele momento em que você verbalizou a ação. Nós vamos ver depois, mais tarde, que esse presente simples, ele se contrasta com o presente contínuo, tá? Então, o presente simples, ele expressa essa ação permanente. E o presente contínuo, ele expressa uma ação temporária. Então, essa é a diferença, tá? Muito bem. O presente simples, ele tem dois verbos auxiliares, o do e o das, tá? Então, como nós vimos já lá com o verbo to be, estes dois verbos, o do e o das, vão ser utilizados para fazer as interrogativas e as negativas, tá? E como, se vocês ainda lembram, como nós falamos lá no futuro do verbo to be, quando a gente usa o auxiliar, a desinência que foi acrescentada aos verbos, se ela não for a desinência original do tempo verbal, ela desaparece. Então, na presença do verbo auxiliar, essas modificações, se elas já não existem originalmente, elas vão desaparecer, tá? Então, vocês têm aqui, por exemplo, ó, a conjugação, como nós temos feito sempre, tá? Então, I work, you work. Aí, quando chega na terceira pessoa do singular, no he, no she e no it, nós precisamos acrescentar um S ou um ES, depende do verbo. Isso é a desinência do presente simples para a terceira pessoa do singular. Então, aí você vai dizer he works, she works, it works. Então, nessa terceira pessoa aqui do singular, você tem essa desinência, esse S ou esse ES, dependendo da circunstância, tá? Certo?
Muito bem. Aí, no restante, volta a ser como nas outras pessoas do singular, sem desinência. Então, é we work, you work, they work. Tá? Lázaro, você consegue ver aí a tela? Lázaro? Ué, saiu? Pelo jeito, né? Bom, então, você tem aí, tá, as desinências do presente simples, certo? Aí o que acontece? Na hora de fazer a negativa, tá, e a interrogativa, você... Por quê? Não está aparecendo, olha. Na hora que o Lázaro entrou, eu aceitei. Na hora que o Lázaro entrou, eu aceitei. E olha, não tem ninguém aqui, ó. Tá vendo? Só está o centro. Olha, o Lázaro está aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Você Eu estava aguardando o senhor aceitar. Você está conseguindo ver ver a tela? Sim. Ah. Quem foi mais que entrou agora? Estão entrando aí. Tem uma parte dessa tela que está um pouco ilegível nessa letra. É por causa da resolução, mas você tem ela lá, esse material vai ficar na plataforma, tá? Certo. Essa mais... Aí você vai poder ver com mais clareza, tá? Certo. Bom, então, gente, nós estamos falando do presente simples, tá? O presente simples, ele é utilizado para expressar dois tipos de situação, tá? As ações que são as ações que são permanentes. Então, por exemplo, se você diz assim, I live in Belém do Pará, eu moro em Belém. Então, isso é uma coisa que na hora que você verbaliza a ação, a ideia é de ficar ali sempre. Então, é uma ação que se diz permanente, tá? E o outro tipo de ação é aquela ação de rotina, quer dizer, que você repete, tá? Então, por exemplo, I work every day. Então, você trabalha todo dia, certo? Então, você repete aquela ação, certo? Eu almoço a tal hora, todo dia. Então, você está expressando uma ação que se repete. Por causa disso, normalmente, com essas ações repetidas, você usa um advérbio de frequência, tá? O advérbio de frequência que é coisas como sempre, nunca, tá? Às vezes, ok? Então, você tem aqui, ó, tá? No material que eu estou mostrando, você tem o exemplo do verbo work, que é o verbo trabalhar, tá? Então, aí você tem I work, you work. Quando chega na terceira pessoa do singular, quer dizer, no he, no she e no it, você tem que usar uma desinência, que é um S ou um ES. No caso aí do verbo work, é um S. Então, você vai dizer I work, you work, aí vem he works. Tem um Szinho lá, se vocês
prestarem atenção. She works. It works. Então, tem esse S aí, que pode ser também um ES, dependendo do verbo, tá? E aí, depois, nas outras pessoas, o verbo volta à forma base. Vocês já viram que nós chamamos isso de forma base, né? Que a gente já viu lá no verbo to be. Então, we work, you work, they work, tá? Então, aqui, olha, tem uma pequena observação que diz assim, depois de he, she e it, os verbos terminados em, aí vem as terminações, acrescentam um S. Os outros verbos, tá, acrescentam um ES. Então, por exemplo, o verbo lavar, que é o verbo wash, ele termina em SH, tá? Então, ele não leva um S, ele leva um ES. Então, você vai dizer washes, com ES. O verbo teach, que é o verbo ensinar, termina em CH. Então, você vai usar o ES. E aí, você vai dizer teaches. Então, alguns verbos acrescentam só um S, outros verbos acrescentam um ES. Então, essas são as desinências do presente simples dos verbos em inglês, tá? Por causa disso, vocês já devem ter percebido aí que nós temos duas formas, né? Nós temos o verbo sem o S e temos o verbo com o S. Isso significa dizer que nós temos dois auxiliares, tá? É o do e o das. Certo? O verbo do, se vocês olharem aqui, olha, tá? Ele serve para todas as pessoas, exceto aquela terceira lá do singular, quer dizer, o he, o she e o it. Nessas pessoas, nessas três pessoas do singular, o verbo auxiliar é das. Tá? Então, se o verbo auxiliar é o do e é o das, nós vamos fazer a negativa com esse verbo auxiliar, como nós já vimos lá atrás, né? Lembram que eu disse? O que eu estou dizendo para o verbo to be vai servir para todos os verbos auxiliares. Então, como aqui o verbo auxiliar é o do e o das, basta eu colocar a partícula negativa junto do verbo auxiliar. Aí, ó, observem, tá? Vocês aí no remoto também. Na terceira pessoa, olha, he, she e it, eu não estou usando aqui o verbo auxiliar porque eu estou fazendo a negativa. Quando eu utilizo o verbo auxiliar, o que é que acontece com a desinência? Desaparece. Tá? Então, para eu formar a negativa, eu tenho que usar o verbo auxiliar, tá aqui o das, aí eu acrescento o not no verbo auxiliar, né? E aí, olha, a desinência desaparece. Certo? Em outras circunstâncias, essa desinência ela não vai desaparecer, tá? Ela desaparece aqui porque ela foi acrescentada. Se ela existir originalmente, ela vai permanecer, tá? Então, tá aqui a minha negativa, ó, na forma cheia, né? E tá aqui aquela contração que foi exatamente a mesma coisa que eu fiz lá no verbo to be. Então, ó, eu tirei o O do not e coloquei um apóstrofo. Aí eu tenho don't e doesn't. Do mesmo modo, a desinência desaparece, porque eu só estou usando a forma contraída. Certo, gente? Vocês entenderam aí no remoto? Alguma dúvida?
Então, olha, o que é que acontece quando eu quero fazer a interrogativa? Ó, vocês têm aqui embaixo, tá vendo? Tá? Então, para eu fazer a interrogativa, eu pego o verbo auxiliar e passo para frente do sujeito. Foi a mesma coisa que eu fiz lá com o verbo to be. Então, o verbo auxiliar não é o do e o das, então eu estou colocando ele aqui para frente do sujeito. E eu não estou usando o verbo auxiliar, então se vocês olharem depois com calma lá na plataforma do material, ó, o S desapareceu por causa do verbo auxiliar. Então, negativa, eu acrescento o not ao verbo auxiliar. Aí eu posso usar a forma cheia ou forma contraída. Interrogativa, eu passo o auxiliar para frente do sujeito. E, normalmente, então, a desinência some, tá? Ok? Professor, Diga. na Pode falar. interrogativa, onde a desinência acontece? Na interrogativa? Foi Isso, essa? na interrogativa. Não, a Onde desinência... Veja bem, ó, quando você olha aqui para a forma afirmativa, a desinência está na terceira pessoa do singular. Ó. Você está vendo que tem um Szinho aqui. Ó. Então, a gente diz works. Tá? tá. Quando eu faço a negativa ou a interrogativa, como eu estou usando o verbo auxiliar, essa desinência desaparece. Então, nós costumamos dizer que a desinência do verbo vai para o verbo auxiliar. Entendeu? É como se o verbo auxiliar levasse a desinência. Então, ela desaparece aqui, ó. Você está vendo? He doesn't work. Não tem o S. Tá? Does he work? Não tem o S. Certo? Então, toda vez que eu uso o verbo auxiliar, essa desinência, ela desaparece. Tá certo, gente? Certo, professor, tá. Muito bem. Então, É só vamos... na he, she, it, né? No caso do presente simples, sim, tá? Nas outras pessoas, não tem desinência, o verbo está na forma base. Então, aí, ele continua como ele está, tá? Aí vocês têm, então, aqui, ó, os nossos exemplos contextuados, tá? Então, I play, ó, I play, não é primeira pessoa, não é I, então não tem S. I play basketball every Tuesday. Então, eu jogo basquete toda terça-feira. Every Tuesday. Então, isso é uma ação de rotina, né? Isso se repete toda terça-feira, tá? Então, isso é o que o presente simples expressa. Por favor, observem que os dias da semana em inglês, eles são escritos com letra maiúscula, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, quando eu digo Tuesday, o T é maiúsculo. Então, os dias da semana e os meses do ano são escritos com letra maiúscula, tá, gente? Então, ó, a afirmativa ele diz: I play basketball every Tuesday. Aí, uma outra pergunta, uma outra frase agora na interrogativa, ó. Tá aqui o verbo do, que passou para frente do sujeito, tá? Do you usually? Usually é um advérbio de frequência, que quer dizer geralmente, tá? Então, do you usually work on Saturdays? Você normalmente trabalha aos sábados? Então, olha aqui o S do Saturday maiúsculo.
Então, precisa ter muito cuidado com isso, tá? Então, nas frases do exercício da semana passada, alguns de vocês usaram dias da semana com a letra minúscula, tá? Bem, então, do you usually work on Saturdays? Yes, I do. Então, vejam, olha, que o verbo auxiliar, ele também pode ser usado na resposta. Se eu não quiser repetir toda a frase novamente, eu posso usar apenas o verbo auxiliar, tá? E aí eu faço uma resposta curta. Então, o verbo auxiliar, ele substitui todo o resto da frase, tá? Claro que a gente não tem que estar repetindo, né? Se já está lá no contexto, eu uso o verbo auxiliar. Aí olha aqui a negativa, olha. Maria doesn't live in Milan. Em Milão. A Maria não mora em Milão. Então vejam que quando eu usei o verbo lá na negativa, não tem o S do verbo. Aí lá no outro lado, quando ele complementa, né? Maria doesn't live in Milan. She lives. Aí, como a frase é afirmativa e é she, eu tenho que ter o S. Tá? She lives in Rome. Então, primeiro ele disse, Maria doesn't live. Não tem o S. In Milan. Aí, she lives. Então, vejam que aqui não tem mais o auxiliar, né? Porque a frase é afirmativa. Então, ele teve que entrar com a desinência, como S. Então, gente, as características principais, tá? Do presente simples são essas. Os dois verbos auxiliares, porque o da terceira pessoa do singular é diferente, né? É o does. Então, existem dois verbos auxiliares e uma desinência que nós utilizamos nas frases afirmativas para a terceira pessoa do singular, que ou é S ou é ES, tá? E aí, toda vez que nós estivermos usando esse auxiliar, o verbo perde a desinência desaparece, tá? Então, vocês precisam ter muito cuidado com isso. Você não pode dizer, por exemplo, ó, Maria doesn't lives. Não pode, tá errado. Tá? Muito bem. Então, vocês estão vendo aí essa figura, né? E algumas frases, tá? Sobre ela. Então, ela diz assim, ó, o nome da pessoa é Júlia, tá? Então, é a Júlia que está falando. Aí ela diz assim, I cycle to work every day. Quer dizer, eu vou para o meu trabalho de bicicleta, tá? I cycle to work every day. Então, todo dia. Então, aquilo é minha rotina, tá? I usually play tennis at weekends. Então, aquilo é uma rotina, tá? I usually play tennis at weekends. I often é um sinônimo para usually. Também é um advérbio de frequência, tá? I often go swimming. I sometimes, algumas vezes, go windsurfing. I don't smoke. Quer dizer, se ela pratica todos esses esportes, né? Vai de bicicleta, faz windsurfing, faz natação, fumar, não deve fazer parte da rotina, né? Então, I don't smoke. Então, aí, olha, vocês têm aqui os dois usos, tá? Do presente simples.
We use the present simple to talk about things that happen repeatedly. For example, every day, usually, often, quer dizer, rotina, ações repetidas, frequência. We also use the present simple to talk about facts that are generally true. Quer dizer, são fatos, né? São coisas verdadeiras e permanentes. Elephants live in Africa and India. Então, os elefantes vivem na África e na Índia. Isso é uma verdade, tá? É uma ação permanente. A news agent sells newspapers and magazines. Tá? Então, um jornaleiro, ele vende sells. Olha aqui. Então, quando você usa o verbo na terceira pessoa, jornaleiro, ele sells. Tá aqui com esse. Newspapers and magazines. Jornais e revistas. Bom, gente, então as características principais do present simple são essas. Então, por que nós estamos estudando isso? Porque quando nós formos ver as orações condicionais, o condicional 0 e o condicional 1 são feitos com o simple present. Então, nós precisamos saber como fazer a frase, como estruturar a frase com ele. Certo? Alguma pergunta? Vocês aí no remoto? Alguma dúvida, gente? Tudo ok, professor. Sem Tudo ok? Muito bem. Então, olha, vocês lembrem o seguinte. Lá na plataforma, eu já pedi para vocês fazerem frases no presente contínuo, né? O presente contínuo, ele é feito com o presente do verbo to be mais o ing. E o que é que ele expressa? Uma ação temporária, diferente do presente simples. Então, por exemplo, se eu disser assim, I teach English at Fibra. Isso é o que eu faço sempre, tá? Então, aí eu vou usar o presente simples. I teach English at Fibra. Aí eu digo assim, this semester, então, este semestre, I am teaching Portuguese. Então, este semestre, só este semestre. Então, isso é uma ação temporária, tá? Aí eu vou usar o presente contínuo. Certo, gente? Muito bem. Então, vamos para os nossos exercícios, tá? Está aqui o primeiro deles. Que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Claro que nós não vamos fazer todos, tá? Então, olha só. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse primeiro exercício aí, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, algumas figuras, né? Onde vocês têm um chefe, tá? Vocês têm um swimming instructor, que é um professor de natação. Vocês têm aqui, ó, um optician, que é um oftalmo, optician. Vocês têm aqui um pilot. Vocês têm aqui duas outras profissões, tá? Que é, ó, um porter, que é um cara que carrega as malas no hotel, né? Aquele cara que fica lá de porteiro. Porter, e o bombeiro, que é fireman. Muito bem. Então, o que é que nós vamos fazer? Ó? Se vocês olharem aqui do outro lado,
nós temos 6 verbos, tá? Nós temos o verbo fly, nós temos o verbo test, nós temos o verbo teach, nós temos o verbo put out, nós temos o verbo cook, nós temos o verbo carry. Então, são 6 verbos e 6 figuras. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos formar a frase para descrever o emprego que nós estamos vendo na figura. Então, ó, a primeira foi feita aqui como exemplo. Ó, a fireman. Então, um bombeiro. Terceira pessoa do singular, tá? A fireman puts out fires. Quer dizer, um bombeiro apaga incêndios, tá? Então, a fireman puts out fires. Então, nós vamos formar a frase usando esses verbos que estão ali na caixinha, tá? Descrevendo o trabalho que está lá na figura, certo? Então, ó, eu vou dar aí 5 minutos para vocês tentarem fazer as outras 5 frases, tá? Pegar uma profissão aqui das figuras, tá? Olhar para o restante da frase, associar uma profissão com o verbo lá de cima e fazer uma frase parecida com a do exemplo, tá? Então, olha só. O verbo fly significa pilotar, voar. O verbo test significa testar. O verbo teach, ensinar. O verbo put out significa apagar, fogo, né? O verbo cook, cozinhar. E o verbo carry, carregar. Então, vocês têm aí o número 1, que foi o exemplo. Eu quero que vocês façam as outras 5 frases, tá? Então, vou dar aí a vocês alguns minutos, depois nós vamos corrigir. Porter. Vocês que estão aí no remoto, entenderam, gente? O que eu estou pedindo para fazer? Sim. Entendeu? Sim. Todos entenderam? Sim, professor. Tá, então eu vou dar a vocês aí uns 5 minutos ou 10 minutos para vocês tentarem completar aí essas frases, tá? Vamos lá. Diga. Carry. Isso. Então, olha só. A colega de vocês está perguntando uma coisa que vocês não perguntaram, né? Nós temos aqui o verbo fly, tá? Nós temos aqui o verbo fly e temos o verbo carry. Eles terminam em Y, precedido de consoante. Para fazer a terceira pessoa do singular, você vai tirar o Y e substituir por IE. Tá? Então, ó, tanto carry quanto fly vai eliminar o Y, substituir o Y por I e E e acrescentar o S da terceira pessoa. Se o verbo terminar em Y, precedido de vogal, não tem essa troca. Por exemplo, o verbo play, tá? O verbo play termina em Y, precedido de vogal. Então, aí basta acrescentar o S. Não faz essa troca
pelo IE, tá? Ok? Vocês aí no remoto entenderam? Ok. Então, tentem fazer o exercício, tá bom? Swimming. WM. Swimming. Double M. Two M's. Fazendo uso do present. Present simple. Simple present. Mesma coisa. Por exemplo, I drink beer. Ok. Sim. I drink beer all the time. Sim. Também. A diferença é que eu especifiquei. Se você disser I drink beer sem advérbio de frequência, sem nada, vai se supor que essa sua ação ela é permanente. Então, provavelmente você é um alcoólatra que bebe cerveja. Agora, se você disser I drink beer on Fridays, aí isso é uma rotina das sextas-feiras. Tá? Entendeu? Tudo funciona sempre em torno do advérbio de tempo, tá? Se você tiver um contexto que deixe claro qual é o significado do que você está dizendo, aí você pode não usar o advérbio, porque o contexto já estabelece a expressão. Mas se não tiver contexto, você precisa usar o advérbio. Já? Já. Já? Vocês aí no remoto já conseguiram terminar? Sim ou não?
Ainda não. Tá bom. Podem terminar, então. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Bem, enquanto vocês estão aí fazendo a tarefa de vocês, vocês têm uma outra folha, tá? Esse material, ele vai ficar lá na plataforma, ele por enquanto está oculto, porque eu queria primeiro explicar, né? Como a gente está fazendo sempre. Agora, assim que a gente acabar a tarefa e acabar aqui a nossa conversa, eu vou visualizar o material. E aí vocês poderão, então, fazer o estudo que vocês quiserem fazer, a revisão que vocês quiserem fazer, tá? E além disso, provavelmente hoje à noite, ainda hoje à noite, ou no mais tardar, amanhã de manhã, quando eu conseguir converter o vídeo, vai para lá também, para a plataforma, para que vocês possam revisar, tá ok? Professor, aí no número 2, no final é people's Bags. bags. Bags, maletas, sacolas, bags, BAG, tá? People's bags. Lembrem que vocês precisam usar os verbos que estão na caixinha, tá? Vamos lá então, gente? Podemos corrigir? Ok, então vamos lá. A número 2 seria assim: a porter carries, trocando o Y por IES, tá? Então, a porter carries
people's bags. Tá? Ou seja, um maleteiro, né, ou um porteiro de hotel carrega a mala das pessoas, certo? Então, isso é o que ele faz permanentemente, tá? Então, a porter carries people's bags. A número 3 seria assim, a chef, certo? A chef cooks in a restaurant or a hotel. Então, a chef cooks in a restaurant or a hotel. Certo? Então, o chefe cozinha no restaurante ou no hotel, né? Ok? A número 4 seria a pilot. A pilot flies. Então, aí, você tem que tirar o Y e colocar o IES, tá? A pilot flies a plane. Certo? Quer dizer, é o que ele faz permanentemente. Certo? O piloto pilota o avião, voa o avião, né? Então, a pilot flies a plane. A número 5 diz assim, in, aí, como a palavra optician começa por vogal, você não pode usar o A apenas, você tem que usar o AN, como vocês vão ver lá na figura, no material, tá? Então, você vai dizer, an optician tests, tá? Tests people's eyes. Quer dizer, ele testa os olhos das pessoas, né? O oftalmo, the optician, tá? Então, an optician tests people's eyes. E, por fim, a número 6 diz assim, a swimming instructor, quer dizer, um instrutor de natação, né? A swimming instructor teaches, com ES, hein? O verbo termina por CH, então você tem que acrescentar ES. Então, a swimming instructor teaches people to swim. Tá? Então, esse exercício mostra para vocês uma situação contextual onde nós utilizamos o presente simples. Que situação é essa? Quando você descreve a profissão, o trabalho de alguém, certo? Porque se a pessoa trabalha com aquilo, aquela ação é permanente, tá? Então, ela passa a ser uma verdade para aquela pessoa. Por isso, o presente simples. Certo, gente? Alguma pergunta? Vocês aí no remoto? Alguma pergunta? Tudo certo, Gabriela, Cristiane, Lázaro, Adalberto, tudo certinho? Nenhuma dúvida, né? O presente simples, tá, gente? Ele é bem fácil, tá? Ele é bem fácil. Muito bem. Então, olha só. Eu vou interromper aqui a nossa gravação, tá? Como eu disse,